E aí, doses entregues, 7.169.694, e as doses aplicadas, 6.626.578. São números do vacinômetro que deixam o Piauí em segundo lugar entre os estados que mais vacinaram durante a pandemia. E é sobre este e vários outros assuntos que nós vamos conversar agora com o médico Vinícius Nascimento, doutor Vinícius, que é diretor-geral do Hospital Infantil Lucídio Portela. É membro do COI também. Vamos falar sobre Covid-19, vamos falar sobre telemedicina e as novidades do Hospital Infantil Lucídio Portela. Vou chamar diretor, chamar doutor Vinícius, fica melhor. Obrigado pela sua presença, doutor Vinícius. Fazia tempo que a gente queria a sua participação para tratar desses assuntos com os nossos telespectadores. É um grande prazer estar aqui, né? A gente ter essa conversa sobre saúde, sobre Covid, sobre a expansão da saúde pediátrica, né? Isso é muito importante para a gente. E aí, abrindo aqui um parênteses, inclusive, para dizer que eu, particularmente, sou admirador do seu trabalho como médico, como administrador do Hospital Infantil. Há muito tempo eu acompanho os resultados e sou admirador do trabalho do doutor Vinícius. Vamos começar, doutor Vinícius, com o COI. Nós tivemos hoje uma coletiva da Prefeitura de Teresina. Nós vamos já trazer o resultado exatamente do que a Prefeitura decidiu, mas basicamente liberar o uso de máscaras em alguns locais pré-determinados. Nós estamos ainda já no final, mas estamos ainda num surto da Ômicron, que assustou todo mundo. A gente estava num período de estabilidade, de repente explodiu o número de casos, e também as mortes aqui e acolá subiam. E eu queria saber do senhor, como membro do COI, qual é, doutor Vinícius, a real situação do Piauí em relação a esta onda causada pela Ômicron? Nós temos feito, a gente faz avaliação por semana epidemiológica, né? Então a gente vai avaliando de tempos em tempos para ver como é que está se comportando a internação, o número de vagas, porque quando você tem o número de casos... Público e privado, você controla todas as vagas, né, que existem. Então você tem inicialmente, quando você vai ter uma onda, você inicia, o número de casos vai ter uma crescente, depois o número de internações aumenta e aí sim você tem um reflexo no número de óbitos. O que a gente tem observado? Que o número de internações, o número de casos positivos, ele está em queda. E isso é um bom sinal, porque a gente tem uma vacinação muito avançada, que você acabou de mostrar os números, né? O Piauí está à frente de todos os estados, só fica às vezes atrás de São Paulo, que é o produtor de vacina. Tem o Butantan, né? Lá. Afinal de contas, é lá que está produzindo, né? E aqui o estado do Piauí ele tem avançado bastante. A sensação e as avaliações que estão sendo feitas de forma criteriosa, que aí é epidemiologista que faz essa avaliação, faz a parte de leitura numérica, é favorável a gente começar a ter um maior relaxamento nas atividades. Abertura de atividades que ainda tem alguma restrição, começar a liberar mais, e está sendo conversado sobre essa possibilidade do não uso obrigatório de máscaras em ambientes abertos, em ambientes que têm um controle maior, digamos assim, da transmissibilidade. Nós podemos dizer, doutor Vinícius, que a Ômicron caminha para o final, esse surto da Ômicron caminha para o final, apesar de se falar aí dessa subvariante da Ômicron em alguns casos, mas ao que me parece, eu ouvi falar, mas não vi mais nada sobre. Quer dizer, parece que não prosperou muito como a própria Ômicron. O que a gente tem que apostar é realmente na imunização. Eu acho esse é o caminho. Esse é o que tem sido demonstrado no mundo inteiro, que é onde você aumenta a imunidade da população com a utilização de vacinas, você vai ter um controle melhor. Então, para a gente não ter essas crises de onda o tempo inteiro, nós temos que nos manter vigilantes e seguir todas as normas do Programa Nacional de Imunização. Se o Ministério da Saúde determina que haja vacinação, nós temos que ser rigorosos e estimular a população a ir tomar essas vacinas. Como é que controlou a gripe? Controlou através de vacinas. E outras doenças. Todas foram controladas com vacina. Então a gente tem que ter essa ideia de que para que a gente não tenha essas voltas de novas ondas, fechamentos de atividades, nós precisamos ter essa imunização sempre
completa da população. Isso não vai acabar amanhã nem depois de amanhã, a gente vai conviver por um bom tempo. E nem vai ser a última pandemia. Né? Então a gente tem que saber que pode surgir outros vírus e vamos passar. O que muda com o Covid é que a gente aprendeu a ter um controle maior e a população já passa a entender os mecanismos da forma de barrar. Né? Você vê que quando começou a ter agora esse aumento, a população naturalmente ela já se diminui o fluxo, recolhe, sem muita pressão ela já diminui esse fluxo. Né? Então isso é importante, a conscientização, a educação e a disponibilidade de vacinas. Então, Vinícius, os indicadores, os números são já, digamos, já caminham, já são suficientes para se pensar realmente nessa mudança de classificação de pandemia para endemia? Às vezes é muito precoce, porque você vê que de dezembro para cá muda, em 2 meses você tem uma mudança muito rápida, né? Mas quando você avalia a evolução, que foi de dezembro até agora fevereiro, março, você tem uma queda vertiginosa, foi muito rápida essa queda. Então mostra que talvez essa imunização feita, essa quantidade de vacinação que foi feita no país, seja realmente suficiente para a gente poder manter esse controle, né? A gente reza, espera e acredita e vamos nos manter vigilantes nos números, né? Vigiando todo o tempo a epidemiologia para que a gente não tenha, para ter previsibilidade, né? A grande vantagem da avaliação numérica, né? Do número de casos, o epidemiologista ali ele fica avaliando, é para a gente ter a previsibilidade do que vai acontecer daqui a 2 semanas. Não ser surpreendido com a onda. Quando você faz a previsão, que se você tivesse o carnaval liberado, você teria um repique lá na frente, então o que foi feito? Vamos encerrar as festas, não tem festas agora. Por quê? Porque você já estava numa queda de casos, você evitou a aglomeração, então a gente vai continuar numa tranquilidade futura. Se tivesse havido carnaval, agora nós estaríamos colhendo arrependimento. Grande chance da gente ter tido aumento de contaminação e daqui a 15, 20 dias ter aumento no número de casos positivos, aí depois internação e novamente o número de mortes. Doutor Vinícius, o senhor, como diretor do Hospital Infantil Dr. Lucídio Portela, tem essa polêmica envolvendo a vacinação de crianças. Né? O mesmo movimento anti-vacina que atua com os adultos, atua também com as crianças. Nesse caso, o pior, colocando medo nos pais e que criança que apresentou um problema de infarto, um jovem, um adolescente, se foi atribuído à vacina. Aí eu queria um testemunho do senhor, como diretor do Hospital Infantil Lucídio Portela, a importância da vacinação também para a criança. O Hospital Infantil Lucídio Portela, ele é onde tem o Centro de Especialidade de Vacinação do Estado. Então, o CRI, né, um lugar que são de vacinas especiais, são as vacinas que são mais raras, elas estão guardadas no Hospital Infantil hoje. E a nossa chefe da vacina, que é a doutora Lorena, ela faz parte do grupo que acompanha as reações vacinais, ela faz parte do grupo que estuda no Brasil essas reações tidas ou de outras vacinas ou também da Covid, né, e ela indica totalmente a vacinação das crianças. Por quê? Mesmo nos casos que foram relacionados a ter uma alteração, algum efeito, uma miocardite, foram menos graves do que as sequelas deixadas pela criança que positivou e agravou pelo Covid. Usando uma linguagem assim mais de economia, a relação custo-benefício aí não tem o que dizer, né? Não tem. Já tivemos vários debates sobre isso, já tivemos várias conversas no hospital e em rede social, tivemos várias conversas também com os núcleos de pesquisa que acompanham a vacinação pediátrica e todos são favoráveis, todos indicam que a gente faça. Então, o Hospital Infantil, ele segue as orientações do Ministério da Saúde, ele segue as orientações das sociedades que cuidam da saúde pediátrica e indica realmente a vacinação pediátrica. Então, Vinícius, eu queria falar com o senhor também sobre política daqui a pouco, mas antes eu queria falar de um assunto que é muito importante para todo o estado do Piauí, telemedicina. Essa é um tema que ele vem sendo evoluído, né? A telemedicina ela surgiu, ficou mais claro agora no Covid, né? Ficou mais próximo da sensação da população. Mas a gente já usa a telemedicina no estado em UTIs, né? A gente já tem UTIs. A descentralização da UTI no estado do Piauí, ela só foi possível com o uso da telemedicina.
Porque a gente começou a ampliar centros no interior e passamos a ter link com hospitais de excelência em São Paulo e fazendo essa comunicação. A telemedicina, ela surge... Só um detalhe, desculpa a interrupção, doutor Vinícius. Como é essa interligação? Quer dizer, alguém faz uma cirurgia, uma junta médica, como é que é? Não, são as conduções de caso. Você imagina que um paciente teve um infarto grave lá numa região remota, que não tem ali, por exemplo. Não, vamos mais longe, né? Vamos para cabeça no tempo, por exemplo. Que não tem especialista naquele local. A telemedicina, o que ela faz? Ela automaticamente traz o profissional que está lá na ponta, o médico generalista, ele em contato com o especialista em cardiologia, em infarto agudo do miocárdio, que vai dar todas as orientações para ser aplicada a técnica correta naquele paciente. Então a telemedicina, ela surge como ela revoluciona, ela aproxima e ela descentraliza a saúde. A gente tem que olhar a telemedicina como uma ferramenta. Ela não é a grande solução, mas ela é uma ferramenta para que a gente descentralize. Então, Vinícius, ela está ou vai estar presente em todo o Piauí? Ela já acontece em alguns centros e a ideia é que a gente faça realmente essa ampliação em toda a rede. Dentro do projeto da descentralização, por exemplo, da cirurgia pediátrica, que é um grande marco da história do Piauí, o secretário Florentino agora abriu o serviço lá em Parnaíba, com equipe fixa. Como é que a gente fazia antes? Nós fazíamos itinerante, né? A equipe do Hospital Infantil ela rodava nos centros fazendo esses procedimentos. Agora não, nós temos equipes lá em Parnaíba. Só que lá em São Raimundo Nonato a gente ainda não tem. Mas nós temos um cirurgião geral lá, que às vezes vai se deparar com uma criança que nasceu com alguma malformação e ele automaticamente entraria em contato com a cabeça de rede, que seria o hospital infantil, onde seria dadas as orientações de como conduzir e a partir daí ele já estaria dentro do radar, digamos assim, do hospital cabeça de rede. E aí ele poderia fazer essa cirurgia lá, e aí essa orientação. Passa a fazer todo o procedimento lá. E às vezes salvar a vida, porque às vezes é naquele momento ali, ele precisa de uma orientação do que fazer. E esse contato com o especialista, ou subespecialista, né, ele termina orientando e resolvendo. Então, a telemedicina, ela vai ficar, ela vai ser expandida, ela só tem que ser agora modulada da forma correta para que ela tenha realmente um efeito maior. Vai ser errado, doutor Vinícius, o senhor vai disputar um cargo eletivo, vai concorrer a um cargo eletivo agora em 2022? Douglas, a gente tem uma história, né, nosso infantil, eu sou servidor da casa e tenho 7 anos de gestão. E esse contato, né, do hospital, como a gente já tem 224 municípios, sempre tem como tem 7 anos, né, de gestão, cria um vínculo com as cidades. Grande, né? Então é natural que num período desse eleitoral, né, que as coisas estão começando a ter um encaminhamento com a política, comecem a surgir os nomes. E o nome da gente sempre foi colocado como uma possibilidade. Né? Isso a gente está conversando com o governo, conversa com os amigos, principalmente com a família, porque é um passo, né, muito grande, mas que a gente sempre está disponível a ajudar a sociedade. Quando eu me tornei gestor público, né, um homem público por conta da gestão do hospital infantil, eu fiz de tudo para que meu trabalho realmente fosse em prol de quem precisa, do usuário e do servidor. Né? E graças a Deus a gente conseguiu, né, reconstruímos a história do hospital infantil. O hospital infantil hoje tem uma estrutura que ela está preparada para expandir, para abrir novos serviços. Passou a fazer cirurgias que nunca ninguém nem imaginou que faria no estado do Piauí. Né? Hoje somos referência nacional de tratamento de espasticidade em crianças, doenças neurológicas, sequelas neurológicas. Né? Então a gente faz procedimentos que tem pessoas do Brasil inteiro querendo vir para cá para poder ser atendido. E no SUS. Né? Então isso é um passo. E é natural, nesse momento, que a gente tenha realmente essa conversa sobre um passo à frente. Seria para a Assembleia. Legislativo. Doutor Vinícius, muito obrigado pela presença e aí já... deixando aqui o convite para você voltar outras vezes para a gente aprofundar esses temas importantes, como telemedicina, como esses procedimentos feitos pelo Hospital Infantil Lucido Portela, que são referências no Brasil todo, são temas importantes e eu, como jornalista, digo o seguinte, muitas vezes a população nem sabe que o hospital faz já há tanto tempo esse tipo de trabalho. Esse que o senhor citou, por exemplo, o Raimundo Nonato, às vezes se resolve um problema lá de urgência, a população, o pai e a mãe fica ali grato, mas não sabe que foi através da telemedicina, que teve um contato, uma equipe. Então, é importante para a gente esclarecer a população, até para quando precisar saber aonde procurar. O hospital infantil, ele
passou por essa fase de reestruturação, mas ele se transforma num cabeça de rede, o hospital que vai fazer, controlar essa parte pediátrica e de cirurgia pediátrica em todo o estado. Então, o objetivo agora é o que é? Descentralizar os serviços. Precisa que lá no interior aconteçam esses procedimentos menos complexos, e aqui no Hospital Infantil, a gente passe cada vez mais a fazer cirurgia de coluna, neurocirurgia, as cirurgias Essa semana vai ter um procedimento realizado no Hospital Infantil, que é uma doença chamada distrofia vesical, que vem 3 médicos de fora para o hospital, para poder estar presente nessa cirurgia, para poder acompanhar essa cirurgia, e mostra que o Hospital Infantil hoje ele é referência nacional em neurocirurgia, em ortopedia e também na cirurgia urológica. Obrigado, doutor Vinícius, mais uma vez pela presença. Um prazer recebê-lo aqui. Grande prazer.